Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Pense Comigo. E hoje eu vou falar do assunto triste que foi a queda do avião ontem da Air India, um avião 787 Dreamliner, né? Hoje é dia 13/6, o avião caiu ontem. As informações preliminares são que morreram 260 pessoas, sendo 243, se eu não me engano, que estavam a bordo, né? E não sei se vocês viram, muitas imagens foram divulgadas do acidente. Basicamente o avião decolou, ganhou um pouco de altura, aproximadamente uns 150 metros pelas imagens, e depois continuou com o trem de pouso baixo e caiu nos prédios logo depois da pista, né? Como a gente fala no jargão aeronáutico, ele varou a pista e caiu logo depois, né? E aí a pergunta é, o que aconteceu, né? O que pode ter acontecido? Eu sei que a imprensa, eu sou um entusiasta da aviação, tenho profundo conhecimento de aviação, sou aviador, então assim, é muita informação preliminar, obviamente ninguém ainda sabe, não existe ainda análise de caixa preta, nada do que pode ter acontecido, né? Mas algumas coisas eu posso falar que eu achei interessante. Bom, primeiro que é um avião extremamente moderno de concepção, galera. Não é um avião novo de fabricação. Então vou dar um exemplo. Você pega o 737 MAX, ele é um avião novo de fabricação. Tem avião voando aqui no Brasil de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de fabricação. Porém, o projeto do avião é um projeto da década de 70, 60, 70, né? Então o 737 ele é um avião que foi projetado nessa época. Obviamente tiveram atualizações de sistemas e tudo, né? Aviônico e tudo. Porém, ele é um avião de concepção antiga. Você pega o 747, que é aquele avião da Boeing que tem 2 andares na frente. Idem, é um avião da década de 60, se eu não me engano acho que é 60, 70, também foi modernizado, tem avião novo, relativamente novo, voando aí de 5, 10 anos, porém é um projeto antigo. 767, idem, projeto antigo. Os últimos projetos da Boeing do zero foram o 777, né, eles chamam de 777, que é um avião mais ou menos, acho que é um pouco antes de 2000, o projeto dele, né, e agora está enroscado, demorado para sair, mas é o 777X, 777X, né, e o 787. O 787, que é um projeto depois de 2000, eu acho que é entre 2000 e 2010, ele é interessante porque ele é um projeto totalmente novo de concepção. Então, por exemplo, ele usa materiais compósitos, que são materiais mais leves, né? Normalmente o avião ele usa muito alumínio, que é um metal leve e resistente. O 787 usa alumínio também, claro, mas ele é um avião muito moderno de compósito. Ele usa muita fibra, um material que a Boeing desenvolveu, então ele realmente é um avião completamente novo. A aviônica do avião, o que é a aviônica do avião? São sistemas eletrônicos de controle, de manutenção, de sonar, de sensor, também de concepção nova, tá? Então ele realmente é um avião feito do zero, recente. É o último projeto da Boeing em termos de avião, tá? E nunca aconteceu esse tipo de acidente, né? Os relatos que tem da torre, das reportagens que eu vi, foi que o piloto ele subiu, né? E aí logo ele falou que estava para a torre, falou que estava sem, pediu Mayday. O Mayday é o seguinte, pessoal. Quando o piloto do avião ele fala Mayday, ele não tem controle do avião e ele precisa de prioridade máxima, tá? Antes do Mayday, você tem um outro pedido de socorro que chama PAM-PAM, né? Então o piloto fala PAM-PAM-PAM, significa o quê? Ele tem controle do avião, ele está numa situação de emergência, porém ele precisa de prioridade, mas ele ainda controla o avião. O Mayday, não. Então o Mayday, ele está em situação máxima de perigo, de risco, ele precisa de prioridade. Então ele gritou Mayday,
disse que estava sem empuxo, ou seja, ele não estava com aceleração, e disse que as turbinas pararam. O único sobrevivente do acidente, que até impressionante, porque o rapaz saiu andando, ferido, mas saiu andando e consciente, ele disse que ouviu uma explosão. E aí, o que eu acho, né, a minha análise, não vou falar o que aconteceu, óbvio, porque eu não sei, né, e tem que realmente ter cuidado nesse ponto, mas é interessante analisar a perda de 2 motores numa decolagem. É algo extremamente raro. Pode acontecer, vocês lembram aquele caso do rio Hudson, que o piloto Sully, né, teve até tem um filme que fala sobre isso. Ele decolou, pegou o que a gente chama de bird strike, que é o pássaro entrou na turbina, ele perdeu uma turbina, e depois outro pássaro entrou em outra turbina, então ele perdeu outra turbina, mas obviamente ele já estava a uma certa altura, né, ele já tinha decolado, já estava a uma certa altura, e aí ele ficou sem as 2 turbinas e foi lá e pousou no rio Hudson, né? Até foi muito questionado se dava para ele ter voltado ou não, depois foi provado que não, enfim. Então pode ter acontecido. Nesse caso do 787 da Air India, pelo vídeo não apareceu explosão. Quando tem o bird strike, que o pássaro entra na turbina, você vê um clarão atrás da turbina, né? Bem característico. Não houve isso. E no vídeo não aparece nenhuma explosão também, né? Então realmente é um fato muito curioso. Esses aviões são tão seguros em relação à turbina que antigamente o avião, para cruzar o oceano, ele precisava de 4 turbinas, né? A gente chama esse procedimento de ETOPS, né? Que é atravessar um longo período sem pista, sem nada, né? No caso, um oceano. E ele precisava de 4 turbinas, justamente porque se uma falhasse, 2 falhassem, ele ainda tem 2, né? Aí depois, antigamente, fizeram o MD-11, antes do MD-11 o DC, né? E era um trijato. Então, para cruzar o oceano, precisava de 3 turbinas, né? E depois, hoje ficou tão seguro, essas turbinas são tão boas e tão seguras, que hoje em dia qualquer avião, 767, 777, os Airbus 330, o próprio 787, ele atravessa o oceano tranquilamente com 2 turbinas, né, para você ver o quanto é seguro. Então, se uma turbina parar, o avião voa tranquilamente com outra turbina. Na decolagem, se uma turbina parar, ele decola com outra turbina. Obviamente, a razão de subida não vai ser a mesma, mas ele vai subir, vai fazer o procedimento e vai voltar. Isso é padrão, né? Na aviação, existe um ponto da pista que chama V1, né? V1. O que é V1? Isso é calculado, né? É calculado de acordo com o avião, de acordo com o combustível, de acordo com o peso do avião, quantidade de passageiro, carga, enfim. Então, a partir daquele ponto, ele está fazendo a decolagem, aí V1. A partir daquele ponto, o avião tem que decolar. Deu algum problema, ele tem que decolar a partir daquele ponto, porque senão ele não tem espaço para parar, né? De novo, esse V1 é calculado de acordo com o peso do avião, então pode variar. Se o avião estiver mais leve é depois, se o avião estiver mais pesado é antes e por aí vai. Nesse caso, será que o piloto não identificou que estava sem turbina? Provavelmente não. Então bateu o V1, ele decolou e logo depois que ele saiu do chão, ficou provavelmente, né, a gente está falando de hipótese, ficou sem as 2 turbinas, que foi o que ele falou para a torre, né? No caso, se você perdesse a turbina decolando até o V1 ou até um pouco depois, como é um caso extremamente grave, né, você perdeu 2 turbinas, você não tem como subir. Aí sim você faz o cancelamento da decolagem. É uma das coisas que você consegue, que você tem que fazer depois da V1, que é um caso grave e não tem como você subir. Mas via de regra é o seguinte, passou a V1, que é o ponto da pista, você tem algum problema, você decola, você sobe até uma certa altitude, 5.000 pés, 10 mil pés, dependendo do local, para ver o que está acontecendo e depois você retorna, né? Esse é o procedimento. Nesse caso, o piloto não teve tempo de nada. Se vocês olharem o vídeo, foi muito, muito, muito rápido.
Outra coisa interessante também, normalmente quando o piloto perde o motor, né, tá lá em cima, voo de cruzeiro, perdeu os dois motores, o avião plana, tranquilo, né, ele tem tempo de descer, né, o avião tem que ter uma razão de descida para poder manter a velocidade, ele escolhe onde ele vai pousar, desce o trem de pouso antes de pousar e ok. Nesse caso, quando você perde turbina, perde empuxo, você tem que recolher o trem de pouso para diminuir o arrasto. O que é o arrasto? É a dificuldade que o ar passa no avião. Então, se você tem o trem de pouso baixo, aquele pneu ali embaixo, ele dificulta a passagem de ar e freia o avião. E ali na decolagem, vocês repararam, ele nem recolheu o trem de pouso. Ou seja, não deu tempo de recolher o trem de pouso, não deu tempo de diminuir o arrasto e também logo percebeu que também ia cair, né? E aí sim o trem de pouso também ajuda. Mas foi tudo muito rápido, galera. Agora, o que pode ter acontecido? Duas turbinas pararem, será que pode ter sido um problema de alimentação de combustível? Algum problema, algum sistema elétrico da turbina que parou, das duas turbinas, né? Falo do sistema elétrico que controla a turbina. Então realmente é uma incógnita. O fato é, ele perdeu as duas turbinas pós-decolagem, né? Logo após a decolagem. Então você vê bem no vídeo, né? O avião sobe, vai um pouco assim, né? Aí você vê ele tentando levantar o nariz do avião, mas não adianta, porque já é um desespero do piloto, porque sem empuxo não adianta. O avião tá decolando assim, se você aumenta o nariz do avião, ele causa mais arrasto, tá vendo? O ar não passa como se tivesse assim, né? Então, infelizmente, você vê o desespero do piloto tentando levantar o nariz do avião em vão, né? Mas o que me chama a atenção, né, só para concluir o vídeo, o que me chama a atenção é o avião extremamente moderno, que é o 787 Dreamliner. É um avião de concepção nova, de materiais compósitos, é uma construção completamente diferente de tudo. O avião já está um bom tempo aí voando, acredito eu, com uns 15 anos, mais ou menos, 10, 15 anos já. Tem muitos aviões desse voando no mundo todo. Então, para a comunidade aeronáutica, é interessante descobrir logo o que aconteceu, para, obviamente, entender, porque tem muitos aviões desse voando para não acontecer de novo, né? Apesar que, volto a repetir, foi um evento extremamente raro, perder duas turbinas de uma vez só, da forma que foi, né? O que aconteceu? Não sabemos, mas foi alguma coisa realmente bem grave, tá bom? Então é isso, galera, vamos aguardar aí os relatórios preliminares saírem para a gente ter uma ideia do que aconteceu. E eu volto a falar com vocês aqui, tá bom? Valeu, pessoal, grande abraço e até mais.